Continua em curso um ataque informático à escala mundial. Desde sexta-feira que milhares de computadores em vários países foram afetados. Em Portugal também. As autoridades nacionais estão a acompanhar as consequências destes ataques em colaboração com as autoridades internacionais de cibersegurança. Portugal não escapou ao ataque informático e as consequências só não foram mais graves, porque os organismos públicos nacionais estavam preparados. A boa notícia é que as organizações estavam preparadas, conseguiram conter o problema, tomaram as medidas que estavam nos seus guiões, por exemplo, desativar sistemas de mail temporariamente, avisarem os utilizadores, e eu diria que a administração pública portuguesa estava muito mais bem preparada do que a de outros países. Veja-se o que aconteceu no Reino Unido, em que o sistema de saúde teve impactos muito graves, até o sistema telefónico paralisou. Nós, felizmente, ficamos contentes. Isto não é uma vitória nossa do centro, é especialmente dos organismos que, no dia-a-dia, asseguram que implementam as boas práticas de segurança que se provou agora no terreno que resultaram. Durante o fim de semana, o Centro Nacional de Cibersegurança enviou um conjunto de recomendações aos organismos públicos. Por prevenção, o Ministério da Saúde condicionou o acesso ao correio eletrónico, uma medida que não afeta o funcionamento dos hospitais, mas que provocou ligeiros atrasos. Já estou aqui desde as 9 horas e porque não havia os sistemas, os computadores não davam. E teve que esperar por causa disso? Por causa disso esperei até agora. Percebemos de uma falha no sistema informático, os altifalantes informaram disso, mas a nossa consulta decorreu com normalidade. O ataque informático lançado na última sexta-feira prossegue. Desconhece-se a sua origem. Sabe-se que atingiu 150 países. Afetou mais de 200 mil pessoas. As autoridades nacionais competentes estão a acompanhar toda a situação em estreita comunicação e articulação com as autoridades internacionais desta comunidade internacional de cibersegurança. O ransomware é uma prática criminosa que vem já desde há muito tempo, há meses, para não dizer anos, enfim, mais insistentemente no ano de 2017. Esta é uma nova forma, uma nova modalidade mais agressiva, que atingiu mais gente, provavelmente muito mais gente, e por isso teve consequências mais estrondosas, se quiser. E por isso é que é importante ir trocando informação. À Procuradoria-Geral da República ainda não chegou qualquer queixa sobre o ataque global já esperado e que só surpreendeu pela dimensão. A segunda vaga deste ciberataque foi menos grave do que aquilo que se temia. Apesar disso, mais de 200 mil computadores foram atingidos por este vírus informático que bloqueia o acesso a ficheiros e exige depois pagamentos para repor a normalidade. Um gesto simples como abrir um e-mail pode ser o suficiente para ficar com o computador afetado. Foi este o modo usado pelos piratas informáticos para espalhar o vírus, em especial nas redes informáticas de empresas e governos. I would say that this is the worst ransomware attack that has ever happened. No pior ciberataque de sempre, desde sexta-feira, registaram-se entre 200 a 300 mil casos em pelo menos 150 países e apenas no Windows, o sistema operativo da Microsoft. Os piratas encriptam os dados do computador e para os devolver pedem um resgate de 300 euros. What's new is the use of a worm to actually propagate through systems. This has led to a far greater uptake of the malware across systems and, as a consequence, has caused significantly more problems. Depois de um fim de semana atribulado, esta segunda-feira esperava-se o pior, com o regresso ao trabalho, mas a ameaça foi contida. Fabricantes de automóveis em França, universidades na China, hospitais na Indonésia, bancos na Rússia, várias empresas de telecomunicações na Europa e os serviços de saúde no Reino Unido são apenas alguns exemplos numa lista de milhares de casos que até podem ser evitados. Making sure that our data is properly backed up and making sure that we are using the software patches, the antivirus patches that are sent out regularly by manufacturers, and these are things that we can all do to reduce the risk of the impact that we've seen over the last 48 hours. Nesta altura ainda não se conhece a origem do ataque e muito provavelmente nunca se irá saber. O que é dado como praticamente garantido é que o software malicioso foi roubado da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A Microsoft aconselha aos utilizadores a manterem o sistema operativo sempre atualizado. Rui Chantilal, especialista em cibersegurança, é convidado deste 360.
Muito boa noite. Olá, boa noite. O que percebemos aqui é que este vírus explora uma vulnerabilidade no Windows que a Microsoft já tinha resolvido. É isto? É verdade. Na realidade, este vírus explora uma vulnerabilidade que existe nos sistemas Windows, que já é conhecida, pelo menos do público em geral, há 2 meses, e que a Microsoft já tinha disponibilizado um patch, um remédio, digamos assim, para que se pudesse ser aplicado nos computadores por forma a evitar que esta vulnerabilidade estivesse exposta. Nós conseguimos perceber que, enfim, que pequenos particulares não tenham este tipo de proteção instalada, que não façam essas atualizações. Mas a verdade é que o vírus conseguiu afetar partes importantes de economias de alguns países. Como é que percebemos isto? Na realidade, o que acontece, e a referência que faz aos clientes particulares, é que geralmente os computadores dos particulares muitas vezes até estão programados para fazerem as atualizações de forma automática. O problema é que no contexto das empresas, quando nós temos dezenas, centenas ou milhares de computadores para gerir, em muitos contextos as atualizações não são automáticas, porque em alguns contextos uma atualização requer uma preparação porque pode ter um impacto no funcionamento das aplicações das empresas. E então as empresas fazem planeamentos de deployment destes remédios, destes patches, por forma a que eles sejam efetuados de forma controlada. E, portanto, neste caso, existiram algumas empresas que ainda não tinham implementado estas correções e que acabaram por cair neste contexto. E sobre a origem do vírus, o que é que aprendemos já? Ainda não existe uma informação concreta sobre a origem do vírus. Existem, de acordo com a análise que ainda está a ser efetuada, existe alguma indicação que já foi identificado um ataque prévio que tem um código similar ao código, ou pelo menos tem partes do código similar. O anterior aponta para a Coreia do Norte. Não quer dizer necessariamente que seja, porque alguém pode simplesmente copiar código, mas ainda há pouco a Forbes indiciava que havia uma análise que indicava algumas similaridades do código. Mas não há informação no concreto sobre a origem do ransomware, neste caso. Como é que nós, utilizadores normais, nos podemos defender deste vírus? Na realidade, este vírus em concreto, o que se sabe de facto é que ele espalha-se de forma horizontal. Ou seja, significa? Uma vez que tem um computador na rede que está infectado, ele vai à procura de outros computadores na mesma rede para os infectar, utilizando a tal falha que existe no sistema da Microsoft e que já poderia estar resolvido. E, portanto, na realidade, uma das coisas a fazer é, de facto, implementar o patch em questão. Mas uma das questões que ainda não está completamente esclarecida é o ponto de entrada do vírus. Porque é verdade que já se sabe que o vírus se espalha por outros computadores que estejam na mesma rede, mas a questão é como é que o vírus entrou nesta rede. E, portanto, uma das questões é que poderá ter entrado utilizando, por exemplo, portas de entrada que tenha com parceiros ou com clientes e, portanto, esse parceiro estar infectado e trazer o vírus através da rede para outros computadores aqui, mas tipicamente através da internet, geralmente as empresas não têm esse serviço que foi explorado, que é um serviço de partilha de ficheiros, que é o serviço SMB, e geralmente esse serviço não está propriamente exposto para o exterior. E, portanto, há quem defenda que eventualmente sim, que foi através de uma entrada direta, mas há também algumas teorias que eventualmente apontam para uma outra forma de infecção. Porque neste caso deste ransomware não existe evidência que tenha sido assim ainda, mas noutros tipos de ataques o que acontece é que enviam-lhe um e-mail e levam-no, através de uma técnica de engenharia social quer dizer enganar o utilizador, levam o utilizador a correr algum conteúdo que foi enviado por e-mail e através da execução desse conteúdo, então acaba por ficar com os ficheiros do seu computador encriptados. E, portanto, respondendo à sua questão, as pessoas devem implementar os patches, devem atualizar os antivírus, porque neste momento os antivírus já conhecem esta variante do vírus e ao fazer a atualização do antivírus, ele irá acabar por bloquear, efetivamente, este tipo de ataques. E quanto ao e-mail, efetivamente, não correr conteúdos de fontes desconhecidas e que possam ser suspeitos. São algumas das medidas que as pessoas podem tomar. Este vírus ataca de forma indiscriminada, é o que lhe parece, ou ele tem tido objetivos
Eu não creio que o vírus seja targeted. Na semana passada, na sexta-feira, ouvia-se comentários de pessoas a dizer mas que tipo de pessoas é que atacam o Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, foi o caso da NHS no Reino Unido. Na minha opinião, não foi direcionado. Portanto, aconteceu. Quem lançou o vírus lançou-o para que ele se espalhasse de forma descontrolada, de forma indiscriminada, não com um target em específico. Estamos a falar de que tipo de pessoas na origem? Das pessoas que criam este vírus? O objetivo é terrorismo ou pode ter sido uma criação de Estado que alguém deixou que ficasse noutras mãos? À partida, os ataques de ransomware têm como objetivo dinheiro. Portanto, à partida, qualquer ataque de ransomware tem como objetivo uma extorsão. E a melhor forma, a melhor analogia de o compreender é, imagine que alguém, através de uma vulnerabilidade, consegue entrar em sua casa e agarra em todos os papéis que são importantes para si, coloca dentro de um cofre, dentro da sua casa e coloca-lhe uma chave. E pede-lhe um resgate para o deixar aceder aos seus papéis. Portanto, fazendo uma analogia, é um pouco isto. E, portanto, enquanto que existem outro tipo de histórico de vírus que infectaram dezenas, milhares de computadores e empresas, num contexto diferente de causar disrupção e não propriamente para extorsão, neste caso, primariamente, aparentemente, indicia que tenha sido extorsão. No entanto, penso que é de se realçar que, no caso deste ransomware, existem alguns erros que quem os escreveu acabou por cometê-los e que a comunidade internacional de especialistas que avalia estes temas acaba por estranhar um pouco alguns erros que foram cometidos neste ransomware e que demonstra algum amadorismo de quem o fez, o que é estranho. Porque, por um lado, conseguiram tirar partido de uma vulnerabilidade relativamente recente para que o vírus se espalhasse. Os mecanismos de encriptação não são novos, porque há outros ransomwares que também já os utilizam. No entanto, acabaram por cometer alguns erros. Um deles foi na forma do pagamento, ou seja, o pagamento é efetuado utilizando bitcoins, que é uma currency digital, mas que geralmente o que o ransomware faz é, por cada computador encriptado, ele cria um endereço distinto de bitcoin. Certo. E, portanto, isto é como se fosse, fazendo uma analogia, é como se fosse uma referência de identidade de multibanco por cada computador encriptado. E quando a pessoa pagaria, ela iria pagar por uma referência em específico. Neste caso, o que eles fizeram foi, eles têm 4 referências e pedem o pagamento para uma das referências em questão. Portanto, vão rodando de forma indiscriminada. Isto levanta um conjunto de problemas, antes de mais nada. Um deles é, eles não conseguem distinguir quem é que pagou o quê. Enquanto se eles tivessem um endereço por computador, quando o pagamento é efetuado, é simples de perceber que a pessoa pagou para disponibilizar a chave. Neste caso, como as pessoas pagam todas para um bloco de 4 endereços, acaba por não ser possível de perceber quem pagou o quê. Então, supostamente, o processo de desbloqueio é manual, ou seja, nós temos que depois enviar para lá dizer que nós pagamos e depois supostamente recebemos uma chave. Das pessoas com quem eu conversei até ao momento e do que eu li, não há grandes evidências de pessoas que tenham pago e que tenham recebido a chave. No entanto, há outros ransomwares no passado no qual isso acontece, ou seja, quando as pessoas pagam, recebem a chave. Neste em concreto, da informação que eu tenho até ao momento, não existiam pessoas que, depois de pagar, receberam a chave. Outro problema que causa o facto de utilizarem apenas 4 endereços é que esta moeda digital é fácil de fazer tracing a ela da perspectiva das transações. Ou seja, nós podemos ir a cada um dos endereços a que corresponde a estes endereços finais de bitcoins e podemos ver as transações. O que faz com que seja mais fácil de monitorizar o que é que eles vão fazer ao dinheiro, ao contrário de se tivessem espalhado por 10 mil contas. Porque se eu tiver que monitorizar 4 contas, eu consigo muito mais facilmente observar os movimentos do que se tivesse 10 mil contas. E outra questão surpreendente... Portanto, eles estão mais vulneráveis do que se tivessem utilizado no sistema. Sim. Exato. Outra questão é que o facto de só terem 4 contas é fácil de perceber o dinheiro que eles já fizeram com base neste ataque. Portanto, neste momento, os montantes que foram realizados, o total de pessoas que pagou ronda aos 50 mil euros, desde sexta-feira. Que é um número que, apesar da grande infecção, é um número relativamente baixo comparativamente com outros ataques de ransomware que foram realizados no passado. Outra nota importante também, e que os especialistas nesta área têm comentado, é o facto de existir
no código uma forma de conseguir travar que o ransomware se continue a espalhar. Ou seja, este ransomware, ele, quando arranca, ele procura por um determinado endereço na internet. E se esse endereço existir, então ele para de funcionar. E porquê que isto é tipicamente feito? Isto é feito para que o ransomware detecte se está em modo laboratório ou não. Ou seja, se ele estiver em modo laboratório, então qualquer endereço responde. E então o que eles fizeram foi, nós vamos chamar um endereço altamente improvável de existir na internet, e se este endereço responder é porque eu estou em modo laboratório. E então, nesse caso, ele para de funcionar para dificultar a análise do vírus. E então alguém verificou o endereço e registrou esse domínio na internet. O que quer dizer que esse domínio passou a responder. Ao passar a responder, o ransomware deixou de funcionar. Certo. Tipicamente, quando o ransomware é bem preparado, o endereço que chamam é random, ou seja, nunca é igual. Eles chamam por endereços aleatórios. Neste caso, este ransomware chama-se sempre o mesmo endereço, o que faz com que seja fácil de o desligar se esse endereço responder. E, portanto, a criação e a análise do código deste vírus demonstrou algumas fragilidades. E, portanto, isto para dizer que neste momento ainda não é perfeitamente perceptível se de facto o objetivo primário deste ransomware, como todos os outros, é de facto financeiro, ou extorsão, ou se eventualmente existirá outro tipo de objetivo. Rui Chantilal, de qualquer forma, ficaram aqui os seus conselhos para todos nós, para nos protegermos. Obrigada. Muito boa noite.